Ainda estava escuro quando o barulho do cachorro mudou. Não foi latido de visita, nem de bicho do mato. Foi aquele som curto, preso no peito, que quem mora na roça aprende a reconhecer sem precisar pensar. O corpo levantou antes da cabeça entender. O café ficou frio na mesa. O relógio marcou a mesma hora de sempre, mas o dia já não era comum. A porteira estava fechada como todas as noites. O cadeado no lugar. Nada parecia fora do lugar. E ainda assim, algo estava errado. Não havia pegada visível, não havia barulho, não havia pressa. Só a sensação pesada de que alguém tinha passado perto demais sem ser notado. Não para roubar, não para confrontar, apenas para medir, observar, aprender a rotina. Isso acontece mais vezes do que se imagina, principalmente com quem vive no campo há décadas e acredita que experiência, idade e reputação ainda funcionam como escudo. O erro não está em confiar na própria história. O erro está em achar que o mundo respeita quem envelheceu quieto. A roça mudou. As pessoas mudaram. O silêncio já não significa segurança. E depois dos 60, o corpo cobra cada movimento mal calculado. O fôlego não é o mesmo. O tempo de reação não perdoa erro. Mesmo assim, muitos continuam repetindo os mesmos hábitos, os mesmos horários, os mesmos caminhos, como se nada tivesse se alterado ao redor. Quantas vezes o portão é aberto sempre no mesmo horário? Quantas vezes a luz acende do mesmo jeito toda noite? Quantas vezes alguém passa pela estrada achando que não está sendo visto? Quantas vezes a confiança virou rotina automática? Já parou para pensar qual é o verdadeiro ponto fraco hoje? A falta de força ou o excesso de previsibilidade? A autodefesa no campo depois dos 60 não falha por falta de coragem. Falha por silêncio mal interpretado. Falha por achar que defesa é reação, quando na verdade é prevenção invisível. Quem envelhece na roça não perde valor, mas precisa mudar a forma de se proteger. Não com confronto, não com bravata, com leitura de ambiente, economia de energia e decisões que evitam o problema antes que ele exista. Se essa sensação de que algo mudou já apareceu alguma vez, escreva nos comentários apenas "já senti". Isso ajuda a entender quantas pessoas do campo estão percebendo o mesmo sinal, mesmo sem ainda conseguir nomeá-lo. Existe uma fantasia silenciosa que acompanha quem envelheceu no campo. A ideia de que o tempo vivido construiu um tipo de imunidade natural, como se décadas de trabalho duro, respeito local e rotina estável fossem suficientes para afastar risco. Essa fantasia não nasce da ingenuidade, nasce da experiência. Durante muito tempo, funcionou. A roça era previsível porque as pessoas eram previsíveis. Quem entrava, entrava conhecido. Quem passava, deixava rastro. Quem queria algo, pedia ou enfrentava. Hoje não é mais assim. O erro começa quando se tenta aplicar a lógica de ontem a um cenário que mudou sem fazer barulho. O colapso social não chega com sirene. Ele se infiltra. Primeiro vem a quebra da confiança básica. Depois, a mistura entre necessidade, oportunismo e desorganização. Por fim, a normalização do estranho. A estrada de terra continua ali, mas quem passa por ela já não tem vínculo. O silêncio do mato permanece, mas não significa ausência de observação. A autodefesa no campo nunca foi sobre força bruta. Sempre foi sobre leitura. Saber quem é quem passa quando não devia, quem observa demais. O problema é que, com o tempo, muitos deixam de ler. A rotina vira piloto automático. A experiência vira repetição. E a repetição, quando observada por alguém de fora, vira mapa. Depois dos 60, o corpo não aceita improviso. Não há margem para erro físico nem para reação tardia. Ainda assim, o maior risco não está no corpo. Está na mente que se recusa a atualizar o entendimento do ambiente. Existe uma crença perigosa de que perigo só existe quando é barulhento. Quando, na verdade, o risco mais comum hoje é discreto, paciente e silencioso. Quem vive no campo conhece o valor da discrição, mas muitos confundem discrição com invisibilidade automática. Continuar fazendo tudo do mesmo jeito não é ser invisível, é ser previsível. Previsibilidade é o oposto de defesa, não porque alguém vá atacar diretamente,
mas porque quem observa aprende onde não há resistência, onde não há mudança, onde não há surpresa. A quebra da fantasia urbana começa aqui. Não é a cidade que invade o campo com tanques ou conflitos abertos. É o deslocamento humano sem raiz. Pessoas que não conhecem a terra, mas sabem observar hábitos. Que não querem confronto, mas oportunidade. Que não testam força, testam descuido. E o descuido mais comum é acreditar que ninguém está olhando. O campo sempre protegeu quem respeita o ritmo, mas o ritmo precisa ser ajustado. Não se trata de acelerar, mas de variar. Não se trata de desconfiar de todos, mas de não se expor gratuitamente. A autodefesa depois dos 60 é uma reorganização mental antes de qualquer outra coisa. É aceitar que a idade traz sabedoria, mas também limitações, e que proteger a vida agora exige menos orgulho e mais estratégia silenciosa. Existe uma âncora de identidade que muitos esquecem. Quem sobreviveu décadas no campo já venceu desafios que pessoas mais novas nem imaginam. Secas, doenças, perdas, mudanças econômicas. Essa experiência observacional é o maior ativo. O erro é não usá-la de forma atualizada. A terra ensina que tudo muda. O clima muda. O solo muda. A água muda. Por que o comportamento humano não mudaria? A autodefesa rural madura não se manifesta em armas exibidas, cercas improvisadas ou discursos de valentia. Ela se manifesta em decisões pequenas e constantes, em ajustes quase invisíveis que reduzem exposição, em escolhas que priorizam economia de energia e preservação do corpo. Porque depois dos 60, qualquer conflito, mesmo vencido, cobra um preço alto demais. Há também um erro emocional pouco falado: a recusa em aceitar ajuda mental externa. Muitos acreditam que mudar a forma de pensar é sinal de fraqueza, mas o campo ensina o contrário. O agricultor que não adapta a plantação ao clima perde tudo. O que insiste no método antigo por teimosia não colhe. A autodefesa segue a mesma lógica. Adaptar não é medo, é inteligência. Outro ponto ignorado é a leitura social rural. Antes, o campo tinha códigos claros. Hoje, esses códigos se misturam. Gente de fora não reconhece sinais tradicionais, não respeita fronteiras implícitas. Isso exige uma postura mais consciente, não mais baseada apenas em reputação, mas em gestão de presença. Quem aparece demais, vira referência. Quem nunca varia, vira rotina observável. A verdadeira proteção está em reduzir interesse, em não parecer nem frágil nem desafiador, em ocupar o espaço com naturalidade sem chamar atenção. O idoso rural que entende isso não endurece, ele suaviza, não reage, antecede, não se impõe, se dilui no ambiente. Essa é a defesa que dura. Existe também a armadilha do isolamento absoluto. Acreditar que se fechar completamente é proteção. O campo sempre funcionou em rede, mesmo que silenciosa. Relações mínimas, observação mútua, troca indireta de informação. O isolamento total fragiliza, não porque alguém vá atacar, mas porque ninguém percebe quando algo muda ao redor. A defesa madura mantém conexão seletiva, não exposição. A quebra final da fantasia urbana acontece quando se entende que não haverá aviso formal. Não haverá um dia específico em que tudo muda. A mudança já está em curso. Ela aparece em pequenos sinais, horários alterados na estrada, gente nova observando, perguntas demais, silêncio estranho. Quem espera o problema se manifestar de forma clara, já perdeu a vantagem. A autodefesa depois dos 60 é aceitar que vencer agora é continuar vivendo com tranquilidade. É proteger o corpo para que ele não seja testado. É preservar a mente para que ela continue lendo o ambiente. É transformar experiência em adaptação contínua, não em apego ao passado. Quem entende isso não vive com medo, vive com consciência. E consciência no campo sempre foi a diferença entre atravessar tempos difíceis ou ser engolido por eles sem entender como aconteceu. A primeira habilidade que sustenta qualquer forma de autodefesa depois dos 60 é a autossuficiência silenciosa. Não aquela exibida, cheia de improvisos heróicos, mas a que passa despercebida, a que não gera curiosidade.
A que não cria dependência externa, nem chama a atenção de quem observa de longe. Ser autossuficiente no campo, nessa fase da vida, não é produzir mais, é precisar de menos. É reduzir pontos de contato com o mundo de fora. É organizar a rotina para que falhas externas não obriguem movimento desnecessário. Quem depende demais de idas frequentes à cidade, de horários rígidos de abastecimento, de compras previsíveis, expõe padrão. E padrão, com o tempo, vira convite. A autossuficiência madura reorganiza consumo, estoque, uso de recursos e expectativa. Não se trata de acumular, mas de espaçar. Não se trata de estocar exageradamente, mas de criar margem. Margem de tempo, de escolha, de silêncio. Essa habilidade começa dentro de casa. Na forma como a comida é preparada, conservada e consumida. Na forma como a água é usada. Na maneira como o fogo é aceso, mantido e apagado sem alarde. Tudo que gera ruído, cheiro constante ou repetição chama a atenção. O campo ensina que o excesso sempre denuncia a presença. O idoso que entende isso ajusta a rotina para parecer menos ativo do que realmente é. Isso não é esconder-se, é diluir-se. A segunda habilidade é a gestão consciente da energia física. Depois dos 60, o corpo passa a ser um recurso limitado e valioso. Gastá-lo mal é um erro de defesa. Muitos ainda operam como se tivessem o mesmo fôlego de antes. Acordam, fazem tudo no mesmo ritmo, insistem em tarefas pesadas em horários ruins. Isso não é bravura, é exposição desnecessária ao desgaste. A defesa madura entende que o corpo precisa ser preservado para o imprevisível. Não para confronto, mas para deslocamento, adaptação, reação mínima. Quem chega ao fim do dia exausto está vulnerável. A gestão de energia envolve ritmo, pausa e escolha. Saber o que fazer hoje, o que pode esperar e o que não precisa mais ser feito. Existe um erro comum: acreditar que descansar é sinal de fraqueza. No campo sempre foi o contrário. O trabalhador experiente sabe que quem se cansa demais erra. E erro depois dos 60 custa caro. A autodefesa começa ao escolher horários mais frescos, dividir tarefas ao longo do dia, reduzir peso carregado, reorganizar ferramentas para evitar esforço repetido. Também envolve reconhecer limites sem culpa. Forçar o corpo a provar algo para si mesmo é uma armadilha silenciosa. O corpo não precisa mais provar. Ele precisa durar. Cada decisão que economiza energia é uma decisão de defesa. Porque a verdadeira ameaça não é o outro. É o desgaste acumulado que impede reação quando algo foge do previsto. A terceira habilidade é a invisibilidade no campo. Não invisibilidade física absoluta, mas invisibilidade comportamental. É não se destacar pelo excesso nem pela ausência. É existir de forma natural sem chamar atenção. Muitos confundem proteção com isolamento total. Isso cria um vazio estranho. Um ponto fixo que chama curiosidade. O equilíbrio está em parecer comum, rotineiro sem rigidez. Invisibilidade começa com horários variáveis. Pequenas variações quebram padrões observáveis. Não sair sempre no mesmo minuto. Não acender luz sempre da mesma forma. Não repetir trajetos idênticos todos os dias. Não porque alguém esteja olhando, mas porque alguém pode olhar. A defesa madura não reage à ameaça. Ela remove oportunidade. A forma de falar também importa. Comentários desnecessários, relatos de estoque, reclamações abertas sobre segurança ou recursos expõem mais do que se imagina. O campo sempre funcionou na base do pouco dito. Manter essa tradição é uma forma de defesa. Quem fala demais ensina. Quem explica demais se revela. A invisibilidade envolve também aparência e comportamento externo. Não ostentar, não parecer vulnerável, não parecer provocador. O equilíbrio é parecer ocupado, mas não sobrecarregado. Presente, mas não expansivo. O idoso rural que domina essa habilidade passa despercebido mesmo sendo conhecido. Isso é proteção. Essas três habilidades se conectam. Autossuficiência silenciosa reduz a necessidade de movimento. Gestão de energia preserva o corpo para o essencial. Invisibilidade reduz interesse externo. Juntas criam uma camada de defesa que não depende de confronto, nem de força, nem de instrumentos visíveis.
depende de inteligência aplicada ao cotidiano. O erro comum é tentar adotar soluções grandes, chamativas, rápidas. A defesa madura opera no pequeno, no ajuste fino, no detalhe quase invisível. Quem viveu o suficiente sabe que são os detalhes que sustentam a vida quando o cenário muda. Existe uma mudança interna que acompanha essas habilidades, uma transição do fazer para o decidir, do esforço para a escolha. Depois dos 60, proteger-se não é fazer mais, é escolher melhor. É entender que cada passo desnecessário é um risco. Cada repetição automática é um sinal para quem observa. O campo sempre premiou quem observa antes de agir. Essas habilidades são uma continuação dessa lógica. Não exigem força extra, exigem atenção. Não pedem juventude, pedem consciência. Quem as desenvolve não vive em alerta constante, vive em equilíbrio. E equilíbrio é a forma mais duradoura de autodefesa que existe. Quando essas 3 habilidades estão ativas, o ambiente muda de comportamento ao redor. Menos curiosidade, menos aproximação, menos ruído. Não porque alguém foi afastado, mas porque nada ali parece oferecer ganho. E no mundo que muda silenciosamente, não ser interessante é uma das maiores proteções possíveis. A 4ª habilidade é a leitura de sinais. Não sinais extraordinários, nem indícios cinematográficos, mas as pequenas alterações que o campo sempre mostrou para quem aprendeu a observar. O problema é que muitos envelhecem cercados pelos mesmos caminhos, pelos mesmos sons, pelas mesmas paisagens e passam a olhar sem ver. A defesa madura começa quando o olhar volta a ser ativo, não automático. O campo nunca fica igual por muito tempo. O mato cresce diferente, o barro marca de outro jeito, os bichos mudam o horário. Quando algo humano interfere, mesmo com cuidado, deixa rastro. Não rastro óbvio, mas incoerência. Um portão fechado que range diferente. Um cachorro que late em horário incomum. Um silêncio onde antes havia som. Um som onde antes havia silêncio. A leitura de sinais não exige perseguição nem investigação. Exige comparação com o que sempre foi. Depois dos 60, essa habilidade se fortalece, não enfraquece. Porque quem viveu muito sabe quando algo foge do padrão. O erro está em ignorar o incômodo inicial e racionalizar demais. A mente tenta explicar para não se preocupar. A defesa madura faz o oposto. Registra, guarda, observa se repete. Não reage, mas ajusta a postura. Ler sinais também envolve pessoas. Mudança de comportamento, perguntas fora de contexto, interesse exagerado por rotina, horários ou recursos. Nada disso é acusação. É informação. Quem se defende bem, não confronta, não acusa, não fecha a cara. Apenas reduz exposição. Muda assunto. Muda horário. Muda percurso. A defesa está na adaptação silenciosa, não na reação visível. A 5ª habilidade envolve água, fogo e conservação. Elementos simples, antigos, mas decisivos. Não como técnicas avançadas, mas como gestão consciente. A água é o primeiro ponto de vulnerabilidade quando algo falha. Quem depende de um único acesso, de uma única fonte ou de um único hábito, se expõe. A defesa madura diversifica sem alarde, não para acumular, mas para garantir continuidade sem pressa. Usar água de forma consciente reduz necessidade de reposição. Menos ida à cidade, menos movimentação previsível. O mesmo vale para a conservação de alimentos. O idoso rural sempre soube conservar. O erro é relaxar achando que isso não faz mais diferença. Faz. Cada alimento conservado é um deslocamento evitado. Cada deslocamento evitado é menos observação externa. O fogo, por sua vez, precisa ser tratado como aliado silencioso, não como sinal. O uso excessivo, visível ou repetitivo chama a atenção pelo cheiro, pela fumaça, pela rotina. A defesa madura ajusta horários, métodos e necessidade. Não para viver no escuro, mas para não anunciar presença de forma desnecessária. O campo ensina que tudo o que sobe demais denuncia quem está embaixo. A conservação não é apenas de comida, é de ferramentas, de roupas, de energia. Ferramenta que quebra no momento errado obriga improviso.
Improviso gera exposição. A defesa madura mantém tudo simples, funcional e confiável. Não busca novidade. Busca previsibilidade interna para poder variar externamente. A sexta habilidade é a defesa passiva e a evasão. Não confronto, não intimidação, não resistência física direta. Defesa passiva é organizar o espaço para que ele não convide problema. É reduzir acesso fácil, visibilidade direta e circulação desnecessária. Não com barreiras agressivas, mas com lógica territorial discreta. Um espaço bem organizado comunica presença consciente, sem ostentação. Não parece abandonado, nem parece fortaleza. Parece vivido. O abandono chama curiosidade. A fortificação chama desafio. A defesa madura ocupa o meio. Mostra vida, mas não abundância. Mostra cuidado, mas não rigidez. A evasão entra quando algo sai do previsto. Evasão não é fuga em pânico. É retirada antecipada de exposição. Evitar horários, evitar locais, evitar situações. Quem insiste em manter rotina mesmo quando percebe mudança, comete um erro silencioso. A defesa madura permite abrir mão de pequenas conveniências para preservar a tranquilidade maior. Existe uma ilusão perigosa: acreditar que sair de perto do problema é perder território. No campo, território sempre foi fluido. Quem insiste em permanecer visível quando o ambiente pede recuo se desgasta. Quem se move com inteligência preserva espaço sem confronto. A evasão bem feita não é percebida como fraqueza, mas como ausência de interesse. Essas três habilidades funcionam juntas. A leitura de sinais indica quando algo muda. A gestão de água, fogo e conservação reduz dependência externa. A defesa passiva e a evasão removem oportunidade. Nenhuma delas exige força, velocidade ou agressividade. Exigem atenção, paciência e desapego de hábitos antigos. Depois dos 60, a maior vantagem não é o corpo, é o tempo vivido. Quem sobreviveu no campo aprendeu que a natureza não avisa duas vezes. O ser humano também não. A diferença é que o humano observa, testa, mede. Não procura confronto direto, procura facilidade. A defesa madura não tenta parecer forte. Tenta parecer desinteressante. Não cria histórias. Cria silêncio funcional. Não reage ao primeiro sinal. Ajusta o cenário para que o sinal não volte a aparecer. Existe um alívio profundo quando se entende isso. A defesa deixa de ser tensão constante e passa a ser organização do cotidiano. Pequenas escolhas feitas com consciência geram grandes efeitos ao longo do tempo. O campo volta a ser espaço de vida, não de vigilância. Quem domina essas habilidades não vive esperando o pior. Vive preparado para que o pior não encontre espaço. E isso, para quem envelheceu na roça, é a forma mais digna e sustentável de continuar inteiro em tempos instáveis. Chega um momento da vida em que a verdadeira força deixa de ser medida pelo que se enfrenta e passa a ser medida pelo que se evita. Quem atravessou décadas no campo sabe disso, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. A terra ensina devagar, ensina que insistir demais quebra, que endurecer demais racha, que sobreviver não é resistir a tudo, mas ceder no ponto certo para continuar inteiro. A autodefesa depois dos 60 não é um conjunto de técnicas isoladas, é uma filosofia de permanência. É a escolha consciente de continuar vivendo do próprio jeito, mesmo quando o mundo ao redor perde forma. Não se trata de dominar o ambiente, mas de se ajustar a ele com humildade e inteligência. Quem tenta impor controle absoluto se desgasta. Quem aprende a fluir mantém energia para o que realmente importa. Existe uma paz que surge quando se aceita que não é mais preciso provar nada, nem força, nem coragem, nem presença. A vida no campo nunca foi sobre exibição, sempre foi sobre continuidade, sobre acordar no dia seguinte com o corpo inteiro, a mente clara e o espaço preservado. Essa é a vitória silenciosa que poucos percebem, mas que sustenta gerações. Muitos carregam a ideia de que envelhecer é perder território. No campo isso não é verdade. Envelhecer é aprofundar território. É conhecer cada sombra, cada som, cada mudança mínima. É perceber quando algo não pertence ali, mesmo sem saber explicar.
Essa sensibilidade não vem da força, vem do tempo. E o tempo é um recurso que ninguém pode roubar de quem viveu atento. A defesa madura não transforma a roça em um lugar de medo. Pelo contrário, ela devolve tranquilidade. Quando a rotina é ajustada, quando os sinais são lidos, quando a exposição é reduzida, o ambiente se acalma. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque deixou de encontrar brechas fáceis. A tranquilidade volta a ser construída de dentro para fora. Há algo profundamente digno em proteger a própria vida sem barulho, sem alarde, sem conflito. É uma escolha ética, inclusive, porque preservar-se é preservar a história, a memória, o conhecimento que só quem viveu muito no campo carrega. Cada pessoa que atravessa tempos difíceis com sabedoria mantém viva uma forma de viver que não pode ser substituída. O erro seria tentar ensinar isso com pressa. O campo nunca ensinou com pressa. Ele ensina por repetição, por observação, por consequência. A defesa madura segue o mesmo caminho. Pequenas mudanças feitas hoje geram grandes diferenças amanhã. Um hábito ajustado, um horário variado, uma necessidade reduzida. Nada disso chama atenção, mas tudo isso constrói proteção. Não existe solução única, não existe fórmula pronta. Existe coerência. Coerência entre corpo, mente, ambiente e ritmo. Quem encontra essa coerência não vive em alerta constante. Vive em estado de prontidão tranquila. Uma prontidão que não cansa, porque não exige tensão permanente. Apenas consciência. Talvez a maior transformação seja interna. Aceitar que o mundo mudou não é aceitar derrota, é aceitar realidade. E quem aceita a realidade pode agir com clareza. Quem nega, reage tarde. A autodefesa depois dos 60 é uma forma de respeito próprio, um reconhecimento de limites que não diminui, mas protege. O campo continuará existindo, a terra continuará produzindo, o tempo continuará passando. A pergunta não é se haverá desafios, sempre houve. A pergunta é como atravessá-los sem perder a essência, sem perder a calma, sem perder o corpo no processo. Quem escolhe a defesa silenciosa, escolhe viver mais tempo com qualidade. Escolhe não ser arrastado por conflitos que não levam a lugar nenhum. Escolhe preservar o que construiu. E isso não é pouco, isso é tudo. Este espaço existe para compartilhar essa forma de ver o mundo, para organizar em palavras aquilo que muitos sentem, mas nunca ouviram estruturado. Para lembrar que envelhecer no campo não é um problema a ser resolvido, é uma vantagem a ser bem utilizada. Se essa visão faz sentido, se essas palavras ajudam a colocar ordem no que já era intuído, vale a pena continuar caminhando juntos. Inscrever-se no canal é uma forma simples de garantir que esses conteúdos continuem chegando, com calma, profundidade e respeito ao ritmo de quem vive da terra. Aqui a sobrevivência não é barulho, é permanência.